A gente aprende na escola que durante 21 anos, entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um momento delicado e conturbado em decorrência do regime militar. O país tropical foi dominado pelo medo e pela insegurança, já que toda e qualquer demonstração contrária aos princípios do governo poderia colocar a sua liberdade e a sua vida em xeque. A censura dificultou muito a comunicação da época, isso é fato. Mas o que pouco se fala é de como a música se tornou um forte meio para a comunicação, mesmo com a perseguição contra os artistas. E é por isso que eu estou aqui. Tudo bem com você? Eu me chamo Gabriela, sou estudante de jornalismo da Estácio Ceará e este é o Da Música Uma Pauta, o meu projeto de TCC. Aqui vamos falar da comunicação de protesto nas músicas do nosso personagem, Chico Buarque. Se acomode, tome um cafezinho e vamos lá. Antes de começarmos, vamos falar brevemente de Chico Buarque. Chico é carioca, nascido em Catete, no Rio de Janeiro, em 1944. Ganhou notoriedade na música em 66 ao vencer o festival de MPB com a canção A Banda, canção esta que ganhou uma versão na voz de Nara Leão. Muitos críticos o consideram o maior artista vivo da música brasileira. Sua discografia conta com aproximadamente 80 discos e suas músicas ultrapassam gerações. Com a ascensão da ditadura militar e os sucessivos episódios de perseguição e repressão, o cantor se exilou na Itália em 1969, um ano após o AI-5, o mais severo entre todos os decretos. Em 1970, ele volta ao Brasil e se torna um dos artistas mais ativos na crítica política e na luta pela democracia. Um dos mais perseguidos também. E no episódio de hoje, o nosso assunto é Roda Viva. A canção ganhou o mundo em 1967, um ano antes do AI-5. A canção é uma parceria entre Chico Buarque e o quarteto MPB4, composto na época por Miltinho, Magro, Aquiles e Rui Faria. Na época, a censura não era tão forte como ficou nos anos seguintes, então ainda se tinha a ideia de uma certa liberdade, mas que exigia cautela de quem se manifestava. Mas de que forma é possível enxergar uma comunicação de protesto em Roda Viva? Bom, canção de protesto foi um rótulo muito usado naquela época, dos anos, meio dos anos 60 em diante, até um pouco antes, para muitos artistas, né, porque tinha uma oposição muito clara ali ao governo da ditadura militar. Vos apresento Marcos Sampaio, editor adjunto do caderno Vida e Arte do jornal O Povo e crítico de música no blog Discografia. Mas assim, pode ser considerada uma canção de protesto? Pode sim, não tenho dúvida, mas vai muito além somente de ser um protesto contra isso ou contra aquilo, contra a ditadura militar e ponto. De que forma é possível enxergar isso? No arranjo, que vai se tornando, vai mostrando essa força opressora dessa roda viva, que é a vida como um todo, inclusive a questão política, que vai chegando e vai se tornando cada vez mais forte à medida que a vida vai crescendo, que a vida vai tomando forma. Chico foi esperto ao escrever Roda Viva. Mesmo muito jovem, conseguiu trazer com maestria um panorama, mesmo maquiado, do que se vivia na época. Um Brasil sem um povo soberano. Um trecho que é possível entender do que estamos falando é o finalzinho da primeira estrofe. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Além disso, durante a música, Chico por muitas vezes repete a expressão roda viva, de modo a dizer que ela leva o samba, a viola, o destino e a roseira para lá. Mas o que de fato seria essa roda viva? É tudo isso que ao longo da vida nos engole, tudo isso que às vezes suga as nossas energias, suga as nossas esperanças, né? Que nos obriga a ser cada vez mais pragmático e menos sonhador, né? Então, serviu naquele momento para a ditadura militar, serviu agora há pouco tempo para Bolsonaro. Bolsonaro faz parte dessa roda viva? Faz. Quando se fala de toda essa canalhada política, faz parte da Roda Viva? Faz. E o que não é político? A falta de grana,
excesso de trabalho, excesso de cobrança, ter que bater meta, tudo isso, e cada vez mais uma vida mais apertada, mais difícil, enfim, isso tudo faz parte da roda viva. Mas lembrem-se que estamos no fim dos anos 1967. Em 1968, com o decreto do AI-5, o regime se endureceu, e o que era mais difícil tornou-se ainda mais difícil. Vamos avançar mais um pouco, nos anos 1970. E agora vamos falar de Apesar de Você. Por enquanto, fico por aqui. Obrigada por ouvir. Nos vemos no próximo episódio.